Caros amigos do YouTube, eu sou Kátia Magalhães, sejam todos muito bem-vindos ao canal Chá com Debate, o seu espaço de interlocução livre e democrática na internet. Hoje abordaremos uma matéria muito delicada que consiste na recente decisão liminar do ministro Alexandre de Moraes, do STF, que suspendeu o decreto de nomeação do diretor-geral da Polícia Federal. Diante da enorme repercussão midiática dessa decisão, nos perguntamos: será que o STF agiu de acordo com os ditames constitucionais, exerceu a sua função constitucional de conter, de coibir os abusos de um outro poder, a saber, do executivo, ou teria o STF incorrido no que a grande mídia chama de ativismo judiciário, que nada mais é que o tribunal fazendo política, proferindo decisões de cunho político e não técnico jurídico. Então, para tentarmos solucionar um pouco essa questão, para a qual não pretendo dar qualquer resposta conclusiva, pois, reitero, a matéria é mesmo muito tormentosa, vamos analisar a decisão, cujo link deixo aqui na descrição desse vídeo para que vocês possam ter acesso ao despacho na íntegra. Em seu despacho, o ministro Alexandre começa enfatizando que o administrador público, no caso o presidente, dispõe sim de enorme discricionariedade para escolher os seus quadros, para nomear pessoas, técnicos, de acordo com seu juízo de conveniência e oportunidade. E aí, para vocês que por um acaso não forem da área jurídica, por favor, não entendam a palavra conveniência como algo relacionado à corrupção, à tolerância a negociatas ou algo do gênero. Não, conveniência em direito administrativo diz respeito ao juízo que um determinado administrador público faz acerca da capacidade de alguém para o exercício de uma determinada função. Então, o ministro reconhece essa discricionariedade que cabe sim ao administrador, ao presidente da República. Porém, nas palavras do ministro, essa discricionariedade não é irrestrita, muito pelo contrário, ela está sujeita aos ditames legais, às normas jurídicas de um país e, sobretudo, aos princípios constitucionais que regem a nossa administração pública. E aí, o ministro começa por enfatizar a necessidade de respeito ao princípio da impessoalidade, que é simplesmente a atuação do administrador para a consecução, para a obtenção de uma determinada finalidade prevista em lei, deixando à parte das suas decisões os seus interesses pessoais. Por isso, princípio da impessoalidade na administração. Também destaca o ministro a necessidade de respeito ao princípio da moralidade. E aí, Alexandre enfatiza que a revisão dos atos administrativos pelo judiciário não se prende apenas a parâmetros de legalidade estrita. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que o judiciário pode e deve apreciar e, eventualmente, revogar, suspender, como foi o caso nesta decisão, atos que tenham sido praticados de acordo com a legalidade estrita. No caso, nos perguntamos: o presidente podia trocar o diretor-geral da Polícia Federal? Sim, esse era um ato perfeitamente contemplado dentro do âmbito da legalidade estrita. Mas aí acentua o ministro Alexandre que o judiciário tem a prerrogativa de examinar
se os atos administrativos, além de praticados dentro dos limites da legalidade estrita, se também eles atendem à moralidade pública. E aí nos perguntamos: será que poderíamos confiar? Será que uma sociedade inteira poderia confiar em inquéritos presididos por um diretor-geral de uma Polícia Federal que fosse intimamente ligado à família do presidente da República, inclusive aos filhos do presidente da República? Seria essa uma pessoa confiável para colher provas, para obter provas que eventualmente possam vir a ser utilizadas, inclusive contra o presidente da República? E aí o ministro chega a um dos critérios para o deferimento dessa liminar, que é a plausibilidade das alegações, ou seja, a verossimilhança das alegações. E o que sustenta o ministro? O ministro invoca todo o discurso trazido pelo ex-ministro da Justiça Moro na data da sua demissão, já comentamos a farta nesse canal, e inclusive trechos do discurso da entrevista coletiva concedida pelo próprio Bolsonaro na data de demissão de Moro, em que Bolsonaro reconhece que precisaria ter uma linha direta, entre aspas, com a Polícia Federal, um acesso direto a investigações da Polícia Federal. E aí, Alexandre destaca que a Polícia Federal de um Estado democrático não é um órgão de inteligência, mas sim uma polícia judiciária. E, finalmente, defere a liminar para suspender, vejam bem, não é para revogar, ele apenas suspendeu aquele ato administrativo com base em quê? Com base no preenchimento dos dois requisitos para o deferimento de qualquer liminar. E que requisitos são esses? O primeiro, já mencionei aqui, que é a plausibilidade do direito, a verossimilhança das alegações, o que se entende em direito por fumaça do bom direito. É aquela perspectiva de que o direito alegado pela parte autora, no caso, pela parte que ingressou com esse mandado de segurança, seja um direito cabível, tendo em vista todo o teor da fala do ministro Moro e, em particular, as conversas, os prints das conversas de WhatsApp divulgados pelo ministro Moro naquela noite da sexta-feira da sua demissão, entre Moro e o presidente da República e entre Moro e a deputada Carla Zambelli. Isso é mencionado com todas as letras na decisão. Essa é a plausibilidade, é a verossimilhança das alegações, de que as alegações possam ser cabíveis. E aí, o segundo requisito para o deferimento de uma liminar, que é o perigo na demora. Que demora? Na demora da prestação jurisdicional, na demora de uma decisão por parte da justiça. E em que residiria esse perigo? Na iminência da data da posse, que havia sido agendada para o dia 29 de abril. Em outras palavras, havia, no entender do ministro, um receio muito grande para toda a sociedade de que alguém do convívio próximo, de elos tão estreitos com o presidente e com sua família, pudesse dificultar investigações, pudesse, de alguma forma, contaminar provas. Havia esse receio. E esse foi o teor da decisão do ministro. Gostaria, antes de mais nada, de acentuar um ponto que, pelo que eu tenho lido na grande imprensa, me parece estar sendo
muito distorcido. Já ouvi vozes, inclusive do meio jurídico, afirmando que essa decisão de Alexandre consistiria já num pré-julgamento da conduta desse diretor, desse que seria o possível diretor-geral da Polícia Federal e do próprio presidente da República. Não houve, de acordo com o que li, não houve um juízo prévio no mérito. Trata-se apenas de uma decisão liminar. O que é uma decisão liminar? É uma decisão dada, proferida, com base em elementos bastante visíveis de prova, em elementos bastante convincentes que convençam o juiz de que aquele direito alegado é possivelmente verossímil, plausível, e para quê? Para evitar um risco que parece ser iminente. No caso, para evitar a posse de alguém que poderia contaminar provas, que poderia atrapalhar o curso regular das investigações. E aí, lembramos de um precedente bastante significativo também de revisão judicial de um ato administrativo. E aqui me refiro ao caso ocorrido ainda durante a presidência da senhora Dilma Rousseff, todos nós bem lembramos, quando ela, de um dia para o outro, decidiu nomear o senhor Lula da Silva como ministro da Casa Civil. Vocês lembram desse episódio? Inclusive, teria enviado um emissário à residência do senhor Lula com o termo de posse. Lembramos muito bem desse áudio que foi divulgado a todo o Brasil e que mostrava a toda evidência que ela desejava, na verdade, não nomear apenas um ministro de Estado, uma pessoa da sua confiança, mas blindar alguém muito próximo, conferindo-lhe uma prerrogativa de foro, o que se chama vulgarmente de foro privilegiado, caso ele se tornasse ministro de Estado. Então, esse foi um ato também revisto pelo Judiciário. Houve uma decisão liminar proferida pelo STF para impedir essa nomeação, onde o ministro entendia que, na verdade, o senhor Lula estava sendo nomeado não em decorrência de uma confiança técnica naquela pessoa, mas sim em uma tentativa de mantê-lo, de salvaguardá-lo das garras da lei e da justiça. E aí, esses dois casos que eu trouxe, o caso do ministro Alexandre em relação ao diretor-geral da Polícia Federal e o caso anterior da nomeação de Lula como ministro da Casa Civil por Dilma, nos deixam duas indagações. A primeira, qual o real limite do poder discricionário do administrador público? E a segunda, quem define esse limite? Será que necessariamente esse limite, a apreciação dessa fronteira tão tênue, invariavelmente passa pelo Poder Judiciário? Tendo a crer que sim, porque no nosso sistema jurídico todos os atos, todas as condutas são passíveis de revisão judicial, inclusive as condutas do administrador público. E aí temos que examinar sempre caso a caso, sempre de acordo com o conjunto de provas, com o que se chama de arcabouço probatório. Temos de examinar se de fato o administrador público apenas pretendia cumprir uma finalidade prevista em lei, ou se, pelo contrário, ele estava se desviando da sua finalidade e utilizando aquele ato administrativo para burlar a própria lei. O que me parece ter sido o caso
incorrido por Bolsonaro ao tentar nomear alguém muito próximo e, inclusive, queimar o seu ex-ministro da Justiça, o ministro Moro, por Moro ter recusado essa intromissão indevida, essa interferência na cúpula da Polícia Federal. Já comentamos à farta esse caso. Bom, essas eram as reflexões que eu gostaria de deixar para vocês hoje. Se tiverem gostado desse vídeo, deixem seus likes, comentem. Por hoje me despeço e até o próximo Chá com Debate.